sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, está logo depois do capítulo 8, de nada, irmãos, 1 Coríntios capítulo 9, quando falo isso aí é porque começou a achar, hein, olha aí, quem achou, celebra aí, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler aqui a partir do versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite maravilhosa na casa do Senhor. Pai, eu quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos, e eu oro, Pai, para que essa palavra, ela alcance não apenas a mente, mas ela alcance o coração, que haja transformação de vidas, que haja uma entrega total, que haja, Deus amado, sim, uma resposta dessa palavra que sai da boca do Senhor, porque a Tua palavra diz que a palavra que sai da Tua boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito do Senhor. Assim eu oro, para que aconteça em nosso meio, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir também. Glória a Deus! O tema da nossa mensagem nessa noite: o cristão como atleta. Diga comigo, o cristão como atleta. Bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao comunicar o Evangelho, procurava fazê-lo de forma clara, a fim de que todos pudessem entender e se render ao Evangelho de Jesus. Na sua carta aos Coríntios, ele vai usar muitas figuras, muitos exemplos para exemplificar aquilo que estava no coração dele para aquele povo. E aqui, ele vai falar sobre a figura do atleta. Nós poderíamos falar de tantas outras figuras usadas por Paulo, mas aqui ele vai usar a figura do atleta e tem muito a nos ensinar a partir disso. E por que Paulo, ele usa essa figura do meio esportivo? Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo antigo na área de esportes. Corinto só ficava para trás quando se referia aos jogos em Atenas, que haviam Olimpíadas em Atenas. Mas fora isso, os jogos que aconteciam em Corinto eram os mais importantes do planeta naquela época. Então, Corinto era uma cidade que respirava muito essa questão das competições, das premiações, esse atletismo. Então, Paulo, ele lança mão de algo da cultura local para trazer uma explicação, uma explanação da mensagem de Deus para aquele povo. Faz assim, ó. Psss. O alvo do atleta é vencer. Diga comigo, vencer. Irmãos, ninguém pode entrar em uma disputa dizendo, já perdi, já era, eu sou um derrotado, porque nós não somos derrotados. Paulo começa a sua carta e ele diz, corram de maneira que vocês alcancem. Meus irmãos, assim também é na nossa vida. Nós queremos vencer, e há um paralelo entre este atleta que Paulo cita, mas ele quer trazer realidades espirituais a partir de exemplos daquela cultura. Ele quer nos ensinar realidades espirituais sobre a vida. O cristão comparado a um atleta.
o que havia na vida de um atleta, segundo a visão de Paulo naquela época, e o que deve existir em nossa vida como cristãos. É sobre isso que nós vamos meditar. Ao usar a figura do atleta, Paulo, ele foca na figura do corredor e também do lutador. Diga comigo, corredor e lutador. Meus irmãos, nós sabemos e precisamos reconhecer que nós vivemos batalhas, sim ou não, gente? Nós vivemos em uma batalha que às vezes nem trégua dá. E por isso, você encontra um irmão e diz, ô guerreiro, ô guerreira, porque são pessoas que estão vivendo batalhas. E se vivemos batalhas, precisamos estar preparados para enfrentá-las, como bons atletas de Cristo Jesus. Irmãos, um atleta que não treina, não pode ganhar corrida, nem vencer uma batalha. Sim ou não, gente? Precisamos de treinamento. Precisamos deste envolvimento com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. A igreja é um centro de treinamento. E os jogos acontecem do lado de fora. Amanhã no seu local de trabalho, amanhã na sua faculdade, dentro da sua casa, você diz, eu vou à igreja para ser treinado, e aquilo que eu aprendi, eu vou vencer na minha faculdade, eu vou vencer no meu local de trabalho, eu vou vencer no meu contexto familiar, porque aqui é lugar de treinamento, e lá fora é lugar da batalha, é lugar da prática, é lugar da vida, é lugar da luta, mas equipados nós venceremos, porque maior é aquele que nos capacita, aquele que habita em mim, habita em você, louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão, seja bem-vindo, aqui é lugar de treinamento, amém, gente? Aqui dentro a gente não passa luta, sim ou não, gente? Aqui é de boa, aqui nós damos glória a Deus, aleluia, a gente levanta a Bíblia, mas é da porta para fora que a gente diz, eu treinei, agora chegou a hora da prova, sim ou não, gente? Queridos, existem alguns princípios indispensáveis para que a gente viva essa realidade como atletas do Senhor. O primeiro princípio na vida de um atleta que é indispensável, diga comigo, disciplina. Disciplina é o primeiro princípio que nós estamos compartilhando nessa noite. Um princípio que não pode faltar na vida de um atleta. Meus irmãos, disciplina basicamente é saber se controlar. Diga para o seu irmão, se controla. Gente, disciplina é isso. Disciplina basicamente é sabermos nos controlar, é sabermos nos posicionar. E Paulo aqui ele diz, todo atleta, ele não diz alguns atletas, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Irmãos, a disciplina é fundamental para o atleta. Sim ou não? Um atleta indisciplinado não vai muito longe, não vai, ainda que ele tenha talento. Se você fazer uma busca na história, se você acompanha esportes, você vai perceber quantas pessoas talentosas se levantaram, mas não foram muito longe. Por quê? Não é porque não tinham talento, é porque não tinham disciplina. Sabe, irmãos, o talento ele te coloca em muitos lugares, mas o que te mantém nesses lugares é a disciplina. O talento pode abrir portas, as pessoas olham para você e dizem, olha que talento maravilhoso, a porta abre, mas se essa porta vai permanecer aberta, tem a ver com a sua disciplina, tem a ver com a sua postura. Irmãos, não é apenas sobre talento, como nos vestimos, como falamos, o que postamos, como vivemos a nossa vida, o nosso comportamento mostra quem somos de verdade. Você vai encontrar pessoas talentosíssimas, mas que perdem por causa de algo chamado comportamento. Falta de disciplina. O atleta, meus irmãos, ele abre mão de coisas boas, porque ele foca em coisas melhores. Disciplina basicamente é isso, é você abrir mão de coisas boas, porque você tem em vista coisas melhores. Irmãos, um atleta, quantas propostas não surgem diante dele? Quantas alianças não surgem diante dele? Quantos alimentos não surgem diante dele, mas ele entende, isso compromete a minha missão, isso compromete a minha carreira, isso compromete o meu propósito de vida, então eu rejeito isso.
Meus irmãos, um atleta, ele não se prepara no dia da sua competição. Ele prepara antes. Ele se antecipa, sim ou não, gente? Se você vê um time que está para enfrentar uma final, por exemplo, e você acompanha o noticiário, eles vão dizer, olha, o time agora está treinando disputa de pênaltis, porque pode ser que aconteça e haja necessidade. Olha, o time está focando nisso, porque o treinamento, ele vem antes. Assim também, meus irmãos, na nossa vida, se nós esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a nos buscar, o nosso preparo não é na hora que Ele chegar, o nosso preparo tem que antecipar a sua vinda. Eu estou me preparando para Jesus voltar? Não, estamos preparados para Jesus voltar. Estamos de malas prontas, a hora que Ele chegar, nós estamos juntos. Sabe, meus irmãos, aquilo que o atleta vive fora de campo influencia dentro da competição. Na nossa vida é assim também. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a importância da disciplina na nossa vida, quantas vezes é difícil ser disciplinado, às vezes é tão difícil, a gente fala, meu Deus, que negócio difícil, que palavra, essa palavra disciplina. Agora, irmãos, nós precisamos nos preparar física, emocional e espiritualmente. Isso é determinante para que a gente tenha êxito na vida. Amém, meus irmãos? Um atleta tem que ser disciplinado. Um atleta indisciplinado, ele não chega longe. Um cristão que não traz para a sua vida a disciplina, ele também não vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para ele. É preciso disciplina. É preciso que a gente viva essa realidade, assim como o atleta precisa da disciplina, nós precisamos da disciplina na nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas Paulo, ele vai falar de um outro princípio muito importante. E esse outro princípio, ele fala aqui no versículo 26. Assim corro também eu. Paulo corria, meus irmãos. Mas ele diz, não sem meta. Diga comigo, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Diga comigo, concentração. Irmãos, esse é o segundo princípio que nós precisamos olhar para a vida de um atleta e entender a importância desse princípio na nossa vida. Gente, quem tem dificuldade de concentrar? De vez em quando, de vez em sempre. Irmãos, concentrar não é fácil, mas é essencial para a nossa vida. Se disciplina tem a ver em saber nos controlar, concentração é saber onde nós queremos chegar. Paulo era alguém muito concentrado. Paulo, ele dizia, assim eu corro, mas eu não corro sem meta. Eu não corro aleatoriamente. Assim eu luto, não dando golpes no ar, porque para que eu vou ficar dando golpe no ar? Paulo está nos dando uma aula de concentração. Ele está dizendo, assim como o atleta precisa concentrar, ele precisa se desligar de algumas vozes para concentrar na voz do seu treinador. Eu e você precisamos nos desligar, muitas vezes, da voz do mundo, da voz da nossa alma, e ouvir o que o nosso treinador está dizendo para nós. O treinador que tem a visão do todo, o treinador que tem um outro ângulo de visão e diz, vai para a direita, vai para a esquerda, segue em frente. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nesse dia nos concentrar. É preciso se concentrar na meta, ter foco, ter direção, ter persistência. Um atleta, ele não pode depender dos aplausos para avançar, e nem parar quando criticado. Eu e você precisamos, irmãos, colocar em nossa vida, eu não vou avançar se as pessoas não me aplaudirem. Eu dependo de um aplauso, eu dependo de um elogio, eu dependo de algo externo. Não. Nós vamos avançar mesmo que isso não aconteça. Sabe, um atleta, ele precisa entender isso. Se eles gritarem o meu nome, se eles me aplaudirem ou não, eu preciso focar na minha missão. Eu preciso me concentrar. Porque imagina um atleta, que de repente o povo começa a vaiar ele.
Começa a dizer para o treinador, tira esse cara daí, está jogando nada, está fazendo nada. Se ele não for muito bem resolvido e se concentrar na sua missão, ele não vai conseguir, sim ou não, gente? Então diga comigo, não dependa dos aplausos para avançar. Nem desista por causa das vaias. Diga para o seu irmão, não se distraia. Meus irmãos, eu falo sobre concentração. Tenha convicção daquilo que Deus te falou. Irmãos, tem gente que não tem convicção de nada. Tem gente que ele sai com uma convicção, e se ele conversar 5 minutos com alguém, ele muda completamente a sua cabeça, a sua forma de pensar. Não sei se você conhece alguém assim. E se tem algo, meus irmãos, que rouba a nossa concentração nesses dias, são as redes sociais. Sim ou não, gente? Ah, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Meditar então? Porque ler e meditar são coisas diferentes. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para meditar. Eu não tenho tempo para ler um livro. Perguntinha só para nós aqui. Quanto tempo você passa no feed? Só o dedinho. E quando assusta, passa meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Irmãos, a falta de concentração. Às vezes a gente deixa de fazer um curso à distância, porque diz, eu não tenho tempo para assistir uma aula à distância. E aí a gente gasta esse tempo com alguma coisa. Irmãos, o luxo de ontem virou a necessidade do hoje. Sim ou não, gente? Por exemplo, aquilo que antigamente era luxo na nossa casa, hoje é necessidade. Há uns anos atrás, 30 anos atrás, por exemplo, nem tinha telefone fixo na casa da maioria que está aqui. Sim ou não, gente? Liga na esquina e manda recado e alguém vai lá chamar. Se tinha alguém ligando no orelhão, a gente ficava lá na fila, doido para que a conversa terminar logo, porque nós tínhamos uma ligação para fazer. Mas hoje, você chega numa família com 10 pessoas, os 10 têm o seu próprio telefone. E alguns têm até 2. Então, teoricamente, essa tecnologia era para nos dar mais tempo. Sim ou não, gente? Se a tecnologia veio para nos poupar tempo que a gente gastava antes, discando, 3, meia, 2, 1, 5, 4, aí estava ocupado. Você tem que fazer tudo de novo. Agora, a gente fica preguiçoso. Tem alguns telefones que a gente manda ligar ainda. Fala, liga para fulano aí. A pergunta é, para onde foi esse tempo? Para onde foi esse tempo que era gasto no fogão a lenha, que catava lenha, que soprava? E agora é fogão, belezinha, elétrico. Ótimo isso, tecnologia, mas para onde foi esse tempo que está todo mundo correndo? Está todo mundo atarefado. Irmãos, a falta de concentração, a distração do rei Davi, em um tempo em que os reis iam para a guerra, e ele resolve ficar em casa, ele distrai, e isso custa muito caro para a sua família. A distração de Sansão, a distração de Geazi. Há pessoas, irmãos, que às vezes chegam na sua vida só para te distrair. Pessoas sem objetivo, pessoas que não sabem o que querem da vida, toda confusa. Meus irmãos, às vezes a distração é uma espécie de cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Está aquela cadeirinha de balanço ali, ó. Não sai do lugar, não avança. Irmãos, às vezes há pessoas que, pela falta da concentração, elas não definem alvos na sua vida. Elas dão soco no ar. Elas correm sem meta. E às vezes vão lá e atiram, depois vão lá e pintam o alvo onde elas atiraram. Ao invés de ter um alvo claro e atirar para o alvo, elas atiram primeiro, elas tomam a decisão primeiro, elas resolvem tudo a sua vida primeiro, e depois falam, foi ali que deu? Ela vai lá e pinta um alvo e fala, é isso mesmo que eu queria. Entende isso, meus irmãos, que um atleta, ele precisa ter concentração. Às vezes, irmãos, eu vou estudar para pregar, e estou ali orando, e estou escrevendo algo, se eu não tirar o celular de perto de mim, não sai nada. Você começa uma linha de raciocínio, e você fala, deixa eu olhar essa mensagem que chegou. Aí depois você volta da mensagem, você não lembra mais nada. Nós precisamos de concentração. Pode ter alguém nesse culto agora,
que está concentrado, e pode ter alguém totalmente fora, totalmente em outra ideia, em outro lugar. Mas, irmãos, um atleta, ele precisa ter disciplina e ele precisa ter concentração. Mas há um terceiro elemento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, abra comigo, 2 Timóteo capítulo 2. Quem está entendendo alguma coisa aí, gente? Dá um amém para eu saber que vocês estão aí. 2 Timóteo capítulo 2. Todos acharam, irmãos? Olha o versículo 5 que diz. 2 Timóteo 2, verso 5 diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vamos ler comigo? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Diga comigo, obediência. Esse é o terceiro princípio na vida de um atleta. Disciplina. Qual que é o segundo? Vocês estão concentrados, hein? Concentração e obediência. Meus irmãos, obediência é entender que não é apenas sobre vencer, não é apenas sobre chegar. Irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo, e ele diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Perceba que ele não está falando se o atleta ganhou ou perdeu. Ele está falando que a coroação, o reconhecimento só pode vir onde há um respeito, uma obediência às regras pré-estabelecidas. Irmãos, todo lugar tem regra, sim ou não, gente? Todo lugar tem regra. Na sua casa tem regra, se não tem, tem que ter. Se a mãe, ela está cuidando do seu menino ali, na hora do almoço, ela dá ele um chocolate e troca pelo prato de arroz com feijão, não tem regra. Se a gente faz o que a gente quer da nossa vida, nós vivemos de maneira desregrada. Agora, um atleta, ele precisava entender a importância da obediência às regras. Em nossa vida, eu e você, precisamos entender, diga comigo, não é apenas sobre desempenho, mas sobre fidelidade. Amém, gente? Sabe, Deus não está olhando para mim e para você e apenas dizendo, olha que bom, seu desempenho foi ótimo, olha que legal isso que você fez. Não, não, Ele quer saber se a gente está sendo fiel no processo. Nós podemos impressionar as pessoas com uma performance, mas Deus sabe se nós estamos sendo fiéis. Irmãos, não basta vencer, é preciso vencer seguindo os princípios. Diga comigo, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo, irmãos. Nós não podemos ir para o lado do pragmatismo. Se deu certo, é porque Deus está nisso. Nem sempre. Existem muitas coisas que podem dar certo sem necessariamente Deus estar naquilo. Outro dia, de vez em quando, alguém manda mensagem, pede um conselho. E se há algo que chega de vez em quando para a gente, é a pergunta: pastor, estou tentando tirar a carteira. Já tomei não sei quantos pau. Me ofereceram na autoescola que se eu pagar X, eu vou ter a minha carteira. E minha pauta está quase vencendo. E a resposta sempre é, se você fizer isso, você não vai ser coroado, porque você não lutou de acordo com as regras. Procura uma autoescola séria, procura um instrutor sério, porque se esse te ofereceu isso, ele não é sério. Sabe, irmãos, não é sobre vencer, não é sobre conseguir alcançar um sonho, é sobre fazê-lo debaixo de regras, no caminho da obediência. Sabe, meus irmãos, quando nós trapaceamos, quando nós buscamos um jeitinho para resolver a nossa vida, nós não temos nem graça para comemorar determinadas vitórias, porque a gente sabe que ela não é legítima. A gente sabe, eu só tenho isso aqui porque eu fiz isso de errado. Quem está comigo, gente? Não podemos negociar.
Ontem, pela primeira vez, eu participei de uma competição. Caminhada e corrida da Lagoinha. Foi legal. Eu saí daqui dizendo, já que é caminhada e corrida, então eu caminho, tá de boa. Mas graças a Deus eu consegui correr, irmão, 5 km. O professor Bruno está ali, a professora Fernanda estava lá também. O tempo deles foi melhor do que o meu, lógico. Mas, irmãos, sabe o que me chamou a atenção? Que a gente ali na orla da Lagoa da Pampulha, nós íamos nessa direção, e lá na frente a gente fazia o retorno e voltava, passando aqui de novo. O que separava essas duas pistas de corrida era apenas um canteirinho. E a hora que eu estava indo 1 quilômetro, eu olhei para o lado e falei, gente, se uma pessoa estiver aqui e ela pular para ali, ela passa para 4 km na hora. Passa na hora. Mas eu pensei assim, para que alguém faria isso? Para que alguém iria se auto-sabotar? Para que alguém iria tomar uma decisão de fazer uma coisa errada, sabendo que é engano? Sabe, era só pular para o lado de cá, ia sair na foto, já estou nos 4 km. Mas como? Vai, meu histórico de atleta me favorece. Alguém poderia dizer? Mas, irmãos, perceba que às vezes, irmãos, é muito fácil a gente quebrar regras, é muito fácil a gente dar desperto, é muito fácil a gente querer levar vantagem, mas isso não é cristão, isso não faz parte do nosso caráter. Um atleta que não compete segundo as regras, ele não pode ser coroado. É preciso seguir as leis da disputa, porque, irmãos, do contrário, nós não vamos ter coragem nem de comemorar, porque entendemos essa vitória não é legítima. Entende isso, meus irmãos? Sim ou não? Nós precisamos obedecer, meus irmãos. Nós não podemos tentar burlar as normas para alcançar alguma vantagem a partir de uma atitude indigna. Muitos conquistam medalhas em competições olímpicas e depois eles têm que devolver, porque foram encontrados no exame antidoping, porque alguma coisa foi detectada e diz, olha, você não pode. Fora do regulamento, não há prêmio. Muitos podem não gostar dessa palavra, regras, obediência, mas ela faz parte da nossa vida. E se nós ignorarmos isso, os resultados aparecerão. Sim ou não, gente? Irmãos, são coisas simples do dia a dia. Se a gente não aprender esse caminho, um caminho de disciplina, um caminho de concentração, um caminho em que nós nos colocamos nele e entendemos, há um caminho de obediência, é preciso que eu trilhe este caminho. Nós não podemos viver uma vida desinteressada, uma vida onde não há limites, onde não há padrões. Há pessoas que olham para uma cerca de proteção e dizem, eu estou me sentindo preso, mas na verdade aquela cerca é proteção. Irmãos, nem tudo que dá vontade de fazer a gente faz, amém, gente? E nem tudo que a gente faz é o que a gente gostaria de fazer, mas precisamos fazer. Então nós precisamos entender este lugar, a palavra de Deus é que vai reger a nossa vida, e se nós perdemos a palavra, a gente se perde. Dentro de um casamento existem regras, dentro de uma família existem regras, dentro de uma igreja existem regras. Em qualquer lugar que você chegar, você vai entender este lugar, eu preciso disso. E às vezes, meus irmãos, a gente perde para tão pouco. Às vezes a gente abre mão de um projeto, de um sonho, de um ideal, por coisas tão pequenas. Às vezes o que nos falta é essa decisão de ser disciplinado. E é difícil, irmãos. Nós estamos vivendo os 100 últimos dias de 2023, e eu sei que você tem jejuado, tirou alguma coisa que é importante da sua vida nesses 100 dias. Eu já falei com vocês que eu tirei o café. E o café, irmãos, faz falta. Para quem gosta. Agora, tem gente que tirou o chocolate, tem gente que tirou o açúcar de qualquer jeito, tem gente que tirou, sabe? Mas isso é uma forma de nos disciplinar, de mostrar, isso não manda em mim. Amém, gente? Isso não manda em mim, isso não vai, sabe, dizer a respeito da minha vida. Quantas vezes, irmãos, quando nós tomamos decisões dizendo, olha, eu sou um atleta de Cristo, eu preciso estar acima,
dessas coisas pequenas que querem mandar na minha vida. Os apetites carnais. Quando nós entendemos isso, irmãos, a vida de um atleta precisa ter esses 3 princípios muito claros na sua vida. Ele precisa ser alguém que leva a sério a disciplina. Irmãos, nós vivemos num tempo, essa semana eu vi um memezinho de internet, eu achei muito interessante, relata muito o que a gente está vivendo hoje. Tinha uma professora, e aí tinha uma mãe, no primeiro, estava lá assim, uma mãe chegando para o filho e mostrando para ele assim, explique essas notas. Mãe raiz, das antigas. E aí tinha uma outra mãe, com a professora, dizendo para a professora, explique essas notas. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Porque se a gente tirava uma nota vermelha, os pais da gente chegam na gente, por que você tirou essa nota ruim desse jeito, menino? Por que você não está estudando direito? Hoje, não generalizando, mas o que muito tem acontecido, são pais que chegam nos professores dizendo, explica a nota do meu filho. Por que ele tirou essa nota ruim? Pergunta para o seu filho. Sabe, é esse tempo que a gente está vivendo, em que as pessoas muitas vezes não querem obedecer regras, não querem ter padrões, não querem ter disciplina, mas nós somos atletas de Jesus, nós somos pessoas que entendemos que esse lugar de disciplina é um lugar de cuidado, que esse lugar de concentração é um lugar onde nós ouvimos Deus, vivemos o que Deus tem para nós, e esse lugar de obediência atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, só seremos relevantes, vitoriosos, se aprendemos a aplicar esses princípios. Quando você volta comigo em Coríntios capítulo 9, um corredor precisa se livrar de pesos. Ninguém consegue correr carregando uma mochila pesada nas costas. Ou vai correr, mas vai ficar muito comprometido. Meus irmãos, um atleta, Paulo vai dizer aqui no versículo 27, acompanhe comigo o que ele diz, 1 Coríntios 9, 27. Mas, diga comigo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, perceba a grandeza das palavras de Paulo aqui nesse texto? Havia algo que chamava a atenção de Paulo. Ele dizia, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, não é o meu corpo que manda em mim. E ele diz, para que tendo eu pregado a outros, eu não venha ser desqualificado. Imagine quantas pessoas Paulo conectou a Deus. Imagine quantas pessoas Paulo, em suas viagens missionárias, ele não ganhou para Cristo. Mas ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Irmãos, tem dia que não dá vontade de orar, sim ou não, gente? Tem dia que não dá vontade de ler a Bíblia, sim ou não? Vocês estão comigo, gente? Tem dia que não dá vontade de vir à igreja, sim ou não, gente? Mas o que a gente faz? A gente ora, a gente lê a Bíblia e a gente vem à igreja. Porque não é o nosso corpo que manda na gente. Eu reduzo a escravidão. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos levar muitas pessoas a aproximar de Jesus, mas nós precisamos entender o nosso lugar. Eu não quero ser desqualificado. Sabe, irmãos, o termo desqualificado é o mesmo que era usado para testar metais e moedas. E esse termo desqualificado é aquilo que não resiste ao teste, é aquilo que não é aprovado, é aquilo que é falso, aquilo que é espúrio, aquilo que é condenado. Meus irmãos, eu não consigo me esquecer, uma época estudando ensino médio, e eu tinha ficado de recuperação numa matéria, era matemática, física, alguma coisa aí de números, muito difícil, que eu nunca tive facilidade com isso. Sempre gostei mais do português. E eu lembro que eu fiquei de recuperação e foi uma renca que ficou também. Mas sempre tem aqueles que ficam de recuperação que são melhores do que os outros, assim, né? Que entende mais um tiquinho, que você não fala, como é que esse cara chegou a ficar em recuperação? E a gente estava lá, estudando para passar de ano. E um colega lá que tinha ficado de recuperação, mas estava melhor do que a gente.
E ele ensinando a gente tudo. Ele, não, faz assim, usa essa fórmula. Eu aprendi um negócio, o outro aprendeu, e a gente passou de ano. E esse colega que ensinou todo mundo, gente, tomou bomba. Eu falei, como assim, senhor? Você nos ajudou, você estava ali, como que você não passou na recuperação e a gente passou? E quando eu leio esse texto, eu me lembro dessa história. Que às vezes, irmãos, Deus pode usar a sua vida para trazer gente para a igreja, Deus pode usar a sua vida para evangelizar alguém, mas querido, continue dominando os apetites carnais, continue subjugando a sua carne, continue esmurrando a sua carne, para que você aproxime pessoas do reino, mas você esteja no reino, você permaneça neste lugar, não podemos ser desqualificados. Sabe, essa era a fala de Paulo, irmãos. É preciso, queridos, que a gente não seja tão tolerante com a gente mesmo. É preciso, irmãos, que a gente olhe para nós e diga, olha, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais comprometido, eu preciso ser mais disciplinado. Tem alguém comigo nessa noite? Eu preciso ser mais concentrado, eu preciso ser mais obediente. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Irmãos, a proposta do Evangelho, imagine uma modalidade esportiva de revezamento. O Evangelho, irmãos, é como a tocha da vida. Imagine aquela tocha que passa de mão em mão. Imagine você que hoje é avô, passando essa tocha para o seu filho, e o seu filho passando para o seu neto. Meus irmãos, não pode parar, não pode parar. O bastão do Evangelho tem que ser passado de mão em mão, senão a gente vai ter falhado. Se uma geração não desaguar em outra geração, a gente vai falhar. Enquanto a gente está aqui, as crianças estão no Lagoinha Kids sendo ministradas, os pré-adolescentes estão sendo ministrados, os adolescentes estão sendo ministrados. Porque nós entendemos que uma geração deságua em outra geração, e deságua em outra geração, e o bastão que está na mão de um passa para a mão do outro, e isso não pode falhar. Porque, irmãos, Paulo diz, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Eu ganhei uma medalha, mas com o tempo ela vai acabar. Todo mundo ganhou, viu, gente? É claro que teve primeiro, segundo, terceiro lugar, feminino e masculino, e eu não estava, logicamente, mas eu fiquei feliz com o meu desempenho, ganhei uma medalha, mas um dia essa medalha vai acabar. Mas o que Paulo diz, nós queremos alcançar uma coroa incorruptível, nós queremos fazer de tudo para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus, nós queremos, meus irmãos, que esse bastão do Evangelho passe de mão em mão, e se falhar em algum momento, teremos falhado na nossa missão. Talvez ao olhar para a sua vida, hoje você pode pensar, eu sou um atleta de Jesus. Mas será que tem faltado disciplina na sua vida? Será que tem faltado concentração? Jesus era tão concentrado, tão focado, irmãos. Ele teve muitas propostas de largar tudo. Ele teve propostas de reinos terrenos. Mas ele era focado. Não leva a sua vida de forma desinteressada. Porque tudo tem preço. Tudo tem um resultado. É verdade que nós temos uma liberdade em Jesus. Mas se a gente percebe a vida de um atleta, e se Jesus nos chama de atletas dele, Ele nos chama a ser gente que se domina. Tem muita gente querendo dominar sobre os outros, sem antes começar a dominar a si mesmo. Sejamos gente concentrada no nosso propósito. Não perca o foco por qualquer coisa. Não deixe as pessoas te tirar do foco. Você casou, você é casado.
Não vá pela cabeça, sabe? Porque não. Sabe, leva a sério. Se concentre. Se você tem um sonho, tem um propósito, mantenha a sua concentração, mantenha a sua disciplina, mantenha a sua obediência. Assim viveremos propostas, promessas, realizações. Alguém talvez um dia vai olhar para você e vai dizer, foi sorte. Você vai dizer, foi Deus. Foi Deus que me deu uma palavra, dizendo, seja disciplinado, seja concentrado, seja obediente e viva o melhor dele em sua vida. Erga suas mãos a Ele nessa noite. Se você recebe essa palavra, erga suas mãos ao Senhor. Aleluia, aleluia.